Continuando a nossa conversa, então, sobre a fisiologia do sistema muscular, nós paramos o último vídeo exatamente nessa figura que vocês estão vendo agora, certo? E para que a gente possa entender como acontece o mecanismo de contração e relaxamento da fibra estriada esquelética, é interessante que a gente relembre algumas estruturas desse músculo estriado esquelético, certo? Muito bem. Então, isso serve, obviamente, para qualquer músculo estriado esquelético do nosso corpo. Ele mostra aqui que o músculo estriado está ligado ao tecido ósseo pelo tendão, certo? Esse músculo estriado esquelético, ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo. Se nós observarmos o músculo, ele é todo subdividido em porções, né? Então, ele seccionou esse músculo, né? A gente está vendo ele praticamente de frente, e vocês estão vendo essas estruturas aqui, ó, arredondadas que ele representou aqui, certo? Pois bem, cada uma dessas estruturas arredondadas que vocês estão vendo aí, se nós puxarmos uma delas, a gente observa exatamente o que vocês estão vendo aqui na figura, ó. E esta estrutura chama-se de fascículo muscular, tá? Esse fascículo muscular é constituído por um grupo de fibras musculares. Então, constituindo esse fascículo muscular, vocês observam aqui estas estruturas arredondadas também, de menor tamanho. E se nós puxarmos uma dessas estruturas que está formando o fascículo, né, aparece o que vocês estão vendo aqui, ó. E é justamente esta estrutura que é a fibra muscular, certo? Esta é a célula muscular, que eu já disse para vocês, a gente usa o termo fibra muscular, tá bem? Bom, até poucas décadas atrás, a gente não conhecia exatamente como se dava o mecanismo de contração e relaxamento da fibra muscular. A gente, obviamente, percebe, né, que o músculo, ao ser contraído, ele encurta e, ao relaxar, ele se alonga novamente, né, volta à posição inicial dele. Toda vez que a gente contrai um músculo, esse músculo encurta. A partir dessas observações e de estudos, se concluiu, então, que a fibra contrai de tal forma que há um deslizamento de algumas estruturas sobre outras. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? E depois a gente vai reunir isso com o estímulo nervoso e a gente vai entender como é que se dá a contração da fibra estriada esquelética, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é cortar um pedaço. A gente vai seccionar, né? A gente vai seccionar essa fibra muscular e a gente vai enxergar o que tem dentro dela, né? Afinal de contas, é uma célula, né? A gente mais ou menos já imagina o que encontra dentro de uma célula. Mas essa fibra muscular tem algumas estruturas específicas dela, tá bom? Que a gente não encontra em outras células do nosso organismo. Muito bem, vamos lá. Deixa eu apagar aqui e passo a próxima figura. Esta imagem que vocês estão vendo aí é o interior da fibra estriada esquelética, ó, né? Nós cortamos um pedaço, seccionamos e agora a gente está vendo essas estruturas citadas aí, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que é interessante que vocês saibam, que quando a gente vai estudar fisiologia muscular, ao invés do termo célula, a gente vai se deparar, na maioria das vezes, com o termo fibra. Já falamos isso.
Ao invés de nos depararmos com o termo membrana plasmática, a gente vai se deparar com o termo sarcolema. Então, sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular, sarcolema, certo? Não aparece aqui, mas vocês sabem que todas as células têm citoplasma, né? Óbvio. Dentro da fibra muscular, quando nós estamos falando em fibra muscular, nós não usamos o termo citoplasma, e usamos o termo sarcoplasma, tá? Então, sarcolema é a membrana, sarcoplasma é o citoplasma, certo? Sempre, aliás, sempre que vocês se depararem com esse prefixo sarco aqui, lembrem em fibra muscular, lembrem de fibra muscular, tá? Bom, e dentro do sarcoplasma, o que que tem no, o que que tem dentro da fibra muscular? O que que tem no sarcoplasma dessa fibra? Bom, vocês estão vendo que a maior parte do sarcoplasma é ocupado por essas estruturas arredondadas aqui também, tá? Se nós observarmos uma dessas estruturas, se nós destacarmos, né, uma dessas estruturas, e foi exatamente o que ele fez aqui nessa figura, nós vamos ver que cada uma dessas estruturas arredondadas representadas aí são miofibrilas. Então, preenchendo a maior parte do sarcoplasma, nós encontramos miofibrilas. E o que são miofibrilas? Miofibrila é a unidade contrátil da fibra muscular, certo? E esta miofibrila, ela é basicamente constituída por diferentes grupos de proteínas, tá? Então, miofibrila é a unidade contrátil da fibra muscular. Para que o músculo estriado esquelético contraia, é necessário que as fibras estriadas esqueléticas daquele músculo contraiam, óbvio. E para que as fibras estriadas esqueléticas contraiam, é necessário que haja um deslizamento de estruturas que constituem as miofibrilas, certo? Tá bom? E a gente vai agora, então, daqui a pouquinho, observar especificamente a miofibrila. Antes de nós falarmos sobre a miofibrila, eu quero chamar a atenção de vocês para outras estruturas que estão destacadas aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, risquei, além das miofibrilas, nós possuímos também, no nosso sarcoplasma, uma grande quantidade de mitocôndrias. Mitocôndrias, né? Porque, afinal de contas, as nossas fibras estão estriadas esqueléticas, são fibras que produzem e consomem muita energia. Então, vocês já viram em bioquímica as funções das organelas, né? Fica fácil da gente entender por que esta fibra, por que esta célula é bastante rica em mitocôndria, tá? Assim como outras células também do nosso organismo. Não aparece aqui, mas algo que vocês também ouviram falar na bioquímica é que o músculo estriado esquelético é um grande depósito de glicogênio, né? O famoso glicogênio muscular, né? Justamente uma fonte de energia para que estas fibras possam contrair, né, e relaxar. Não aparece aqui, mas os grânulos de glicogênio, o glicogênio, ele fica armazenado dentro da fibra muscular no sarcoplasma, tá? Então, além dessa grande quantidade de miofibrilas, nós destacamos também a presença de mitocôndrias no sarcoplasma, no sarcoplasma, de grânulos de glicogênio, também no sarcoplasma, e de outras organelas que não estão aqui. Além disso,
a última coisa que eu quero destacar para vocês é que, se vocês observarem bem, vocês enxergam essa estrutura azul clara envolvendo as miofibrilas, né? Cada uma das miofibrilas representadas aí tem essa estrutura azul clara envolvendo ela, certo? E essa estrutura azul clara que está indicada aqui, ó, é o retículo sarcoplasmático, certo? O retículo sarcoplasmático seria algo semelhante ao retículo endoplasmático em outras células, tá? Aqui, essa organela especializada, digamos assim, o retículo sarcoplasmático, serve como um grande reservatório de cálcio. O retículo sarcoplasmático é como se fosse uma, entre aspas, né, uma bolsa cheia de íon cálcio, tá? Íon cálcio. Vocês vão ver depois que este íon cálcio é fundamental para que ocorra a contração das fibras do músculo, tá? Estriado esquelético. Vocês vão ver o papel do cálcio nesse processo de contração. E a origem do cálcio, que faz parte da contração da fibra estriada esquelética, é intracelular, ele já está dentro da célula. E ele está dentro da célula armazenado, ele está dentro da fibra armazenado no retículo sarcoplasmático, certo? Então, o retículo sarcoplasmático, a função dele é servir como um reservatório de cálcio, obviamente intracelular, tá? Bom, dito isto, nós vamos então, como a flecha indica aqui, ó, observar mais de perto agora a miofibrila, certo? E quando nós observamos uma miofibrila, o que a gente enxerga é o seguinte, ó. Eu disse para vocês, agora há pouco, que em um determinado momento se descobriu que havia, no processo de contração muscular, o deslizamento de algumas estruturas sobre outras dentro da miofibrila, na miofibrila, certo? Então, vamos ver agora que estruturas são essas que deslizam umas sobre as outras. Vocês vão ver, tanto aqui em cima, ó, nesta miofibrila, quanto já no zoom que a gente deu na nossa miofibrila, que existem estruturas representadas aqui em azul, roxo, né? E outras mais finas em vermelho, tá? Então, as estruturas, esses risquinhos vermelhos aqui, ó, vamos pegar aqui em cima, já está até indicado. Esses riscos vermelhos aqui, esses traços vermelhos, estão representando os filamentos finos. Então, a miofibrila, ela é constituída por filamentos finos e por filamentos espessos ou grossos, como a figura mostra, tá? Então, em azul aqui, ó, estão indicados os filamentos espessos ou filamentos grossos. E em vermelho, mais fino, né, os filamentos finos, certo? Então, pessoal, quando o músculo contrai, é porque as fibras contraíram. E para que cada fibra contraia, é fundamental que haja um deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Tá? E o que formam filamentos espessos e o que formam filamentos finos? São proteínas. Tá? Basicamente, o que forma os filamentos espessos ou grossos é uma proteína chamada de miosina. Depois eu vou mostrar para vocês um desenho da miosina. E, basicamente, o que forma filamento fino é um polímero, né? Uma proteína, um conjunto de proteínas unidas umas às outras, e esta proteína é a actina. Tá? Vou também mostrar para vocês um desenho de uma actina. Tá? Então, o que formam os filamentos espessos são as miosinas, e o que formam os filamentos finos são as actinas. Tá? Miosina e actina são proteínas, são as chamadas proteínas contráteis
da miofibrila. Tá? Além disso, vocês vão ver também mais adiante, existe um outro grupo de proteínas formando miosina, fazendo parte fazendo parte da miofibrila, que não aparece nesse desenho, mas vai aparecer mais adiante. São outras duas proteínas, a tropomiosina e a troponina. Essas duas proteínas, que também estão constituindo miofibrilas, são as chamadas proteínas regulatórias. Tá? Vocês vão ver depois por quê que elas têm esse nome. E ainda existe um terceiro grupo de proteínas, que são as proteínas acessórias gigantes, tá? Que também estão presentes na miofibrila e têm a função de auxiliar na manutenção da estrutura da miofibrila. Esse grupo das proteínas acessórias gigantes são duas também, a nebulina e a titina, tá? Mas essas duas a gente vai deixar um pouco de lado, essas proteínas acessórias gigantes, a gente não vai falar delas, mas quem tiver interesse no assunto e aprofundar o estudo vai se deparar também com a titina e a nebulina, tá? Que tem principalmente uma função estrutural na miofibrila. A gente vai focar nos outros dois grupos, a actinamiosina, que são as proteínas contráteis, e também na troponina e na tropomiosina, que são as proteínas regulatórias, tá? Muito bem. Então, puxa vida, deixa eu só colocar o meu relógio aqui, que eu cliquei mal aqui e acabei. Tá. Então, para que a gente entenda o mecanismo de deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, a miofibrila ela foi mapeada, certo? E, ao mapear a miofibrila, foi se dando nome a algumas regiões da miofibrila e também algumas estruturas da miofibrila. Isso para teorizar, né, a hipótese, para colocar no papel a hipótese de que há o deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos no processo de contração muscular. Vamos lá, então, a essas estruturas e regiões. Se vocês observarem aqui, ó, deixa eu pegar uma outra caneta, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Se vocês observarem aqui, ó, conectando um filamento fino ao outro, existe uma estrutura em zigue-zague, né? São proteínas que conectam um filamento fino ao outro. Não recebem um nome específico, mas essa estrutura que vocês estão vendo em zigue-zague aqui, ó, que eu estou passando a caneta em cima, é chamada de disco Z. Então, vocês observam aqui tem um disco Z, aqui tem outro disco Z, tá? Certo? Então, aqui estão representados dois discos Z desta miofibrila. Tá? A miofibrila tem N discos Z, mas aqui estão representados só um segmento da miofibrila, né? Portanto, aparecem aqui dois discos Z. Muito bem. O espaço, o segmento entre dois discos Z, a gente chama de sarcômero. Então, o sarcômero é o segmento, é o espaço entre dois discos Z, tá? E é justamente o que está mostrado aqui, ó. O espaço entre este disco Z mais à esquerda e este disco Z mais à direita forma um sarcômero, tá? E a miofibrila tem N sarcômeros, certo? Aí, ó, esta figura está representando o músculo relaxado. Vocês vão ver por quê depois. E vocês estão vendo aí o músculo relaxado, eu já adianto, porque o sarcômero está com um tamanho maior do que ele vai apresentar
quando há este músculo contrair. Fica a dica por enquanto, tá? Bom, o que mais nós temos aqui? Vocês observam também, ainda falando em relação aos filamentos finos, que existem regiões da miofibrila, como este que está indicado aqui, onde a gente só observa filamento fino. Tá? Não existe nada de filamento espesso aí, nesta região que eu estou riscando agora. Pois estas regiões da miofibrila, onde a gente só observa filamento fino, é chamado de banda I. Banda I, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma banda I, aqui vocês estão vendo uma outra banda I, né? Porque a gente só observa filamento espesso. Muito bem. Quando a gente observa a porção mais agora dos filamentos espessos ou grossos, a gente observa também que há uma conexão, há uma ligação entre os filamentos espessos. Tá? Isso é importante para manter a estrutura da miofibrila. Esta conexão entre um filamento espesso e outro também é feita por proteínas, que não recebem um nome específico, mas formam uma estrutura que a gente chama de linha M. Tá? Então, essa estrutura aqui, proteica, ligando um filamento espesso ao outro, forma uma estrutura que é chamada de linha M. A linha M seria o correspondente ao disco Z, né? Nos filamentos finos. Muito bem. Se vocês observarem aqui, ó, onde está mostrado, esta região onde a gente só enxerga filamento espesso, esta região onde a gente só vê filamento espesso é denominada de zona H. Zona H, tá? Então, ali tem uma zona H representada. A gente só observa filamento espesso ali. E se nós observarmos a região ou a região que compreende todo o comprimento de um filamento espesso, a gente vai chamar de banda A. Então, a banda A é aquela região que compreende o comprimento dos filamentos espessos, certo? E vocês observam que na porção lateral da da banda A, deixa eu pegar uma outra cor, nas porções laterais da banda A, há uma sobreposição aqui, né, entre filamentos finos e filamentos espessos, né? Aqui há uma sobreposição de filamentos finos e espessos, certo? Muito bem. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora uma figura em que vocês vão ver a diferença no tamanho do sarcômero, no tamanho da banda I, especialmente, tá? E em dois momentos, quando o músculo está contraído e quando o músculo está relaxado, certo? Vou mostrar essa figura para vocês agora. Muito bem. E vocês vão enxergar o músculo contraído, o que muda, né, do músculo contraído para o músculo relaxado. Deixa eu passar a próxima figura. Depois eu volto nessas figuras que eu estou passando. Eu quero chegar nessa figura aqui, ó. Essa figura, vocês estão vendo à esquerda de vocês, né, um desenho muito semelhante ao que nós estávamos vendo, só que com um zoom, né? E à direita vocês estão vendo aqui cortes histológicos que representam o que está desenhado na parte esquerda da figura. Tá? Vamos, então, observar a parte esquerda da figura. Se vocês olharem aqui na parte de cima, ó, onde eu estou indicando com a flecha, vocês vão observar aquelas estruturas sobre as quais falamos anteriormente. Ó. Vocês estão vendo aqui um disco Z,
vocês estão vendo aqui um segundo disco Z, vocês estão vendo a banda I, que é aquela que compreende apenas o espaço que se observa filamentos finos, né? Vocês estão vendo aqui a banda A e aquela região onde há uma sobreposição de filamentos finos e de filamentos espessos, certo? Vocês estão vendo aquelas estruturas sobre as quais falamos na figura anterior, vocês já as reconhecem. Aqui em cima, ó, o músculo está relaxado. Aqui embaixo, nesta figura de baixo, nesse desenho embaixo aqui, vocês estão vendo o músculo contraído. Então, vamos observar o que mudou do músculo relaxado para o músculo contraído. E vocês vão se dar conta que, quando o músculo contraiu, houve o deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. E aí o que a gente vê é que há um encurtamento do sarcômero, representado para vocês aqui, ó. Aqui estão os dois discos Z que apareciam ali em cima. Agora, eles estão mais próximos do que estavam lá em cima. Estão ou não estão? Estão, a figura está mostrando isso para vocês. Os discos Z se aproximaram um do outro quando o músculo contraiu, certo? Ou seja, o sarcômero encurtou. Lembrem que o sarcômero é o espaço entre dois discos Z. Quando o músculo contraiu, a partir desse deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, os discos Z se aproximaram, ou seja, o sarcômero ficou mais curto, certo? Além disso, algo que prova para vocês também que há esse deslizamento é que as bandas I estão mais curtas agora. Vejam, né? O sarcômero encurtou e as bandas I, deixa eu pegar uma outra cor, a banda I, esta banda I aqui, ó, ela está menor do que ela estava lá em cima. Vocês conseguem ver isso comparando a parte de cima e a parte de baixo da figura. Então, há também uma diminuição no tamanho da banda I, certo? Bem, também vocês conseguem observar uma área maior agora de sobreposição dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Essa área aqui em cima era bem menor, e agora esta área está maior do que era. Ou seja, estas duas figuras aqui, esses dois desenhos, provam para vocês que há um deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. E é graças a isso que o músculo consegue contrair. E ao contrair, ele encurta. Isto explica o fato de que o músculo encurta no momento em que ele contrai. Certo? Bom, essa é a teoria, então, do deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Certo? À direita aqui, como eu havia dito, é um corte, são dois cortes histológicos, mostrando para vocês, em cima, o músculo relaxado e aqui embaixo, o músculo contraído. Vocês vão observar, talvez de forma não tão clara, a gente não observa de forma não tão clara como no desenho, mas ainda assim dá bem para a gente observar. Estamos chegando no nosso tempo previsto e eu vou concluir o raciocínio sobre a contração da musculatura estriada esquelética em um próximo vídeo, certo? Ficamos por aqui agora. Até mais. Tchau, tchau.